Senhor presidente, cumprimento o ministro Henrique Meirelles, mas antes de entrar no debate, eu gostaria de fazer aqui 2 registros. O primeiro deles é que não é possível se manter aqui o desrespeito a uma entidade como a Anfip, que trabalha seriamente há décadas analisando a Seguridade Social brasileira. Então, eu quero aqui me solidarizar com os técnicos e dirigentes da Anfip que tentam e buscam contribuir com as análises que esse parlamento faz. Em segundo lugar, também quero registrar a minha insatisfação, e não é a primeira vez que faço isso, em relação ao comportamento do relator. Já fiz isso outras vezes e faço de novo. O relator ele tem que fazer a opção entre ser relator e ser líder do governo. O que não pode é o relator, no momento em que ele ainda não apresentou o seu relatório, ele ter uma posição tão editorialmente parcial, como ele faz aqui, atacando a oposição e se posicionando antes mesmo de apresentar o seu relatório. O papel dele é ouvir para ir construindo a opinião até apresentar o seu relatório, mesmo que ele já o tenha. Então, eu quero fazer a crítica aberta, como sempre fiz, francamente, dentro desta comissão. Esse não é um comportamento aceitável. E entrando aqui no debate, ministro, o senhor atuou a maior parte da sua vida no sistema financeiro internacional, inclusive. Então, homem dos grandes números. É um homem dos grandes números. E eu tive 3 surpresas aqui. A primeira delas é que as lâminas que o senhor apresentou, os números, não são os mesmos que outros membros do governo aqui apresentaram, em termos de números, tamanho de déficit e de perspectiva. Mas me interessou uma outra questão que o senhor colocou que me surpreendeu francamente bem, porque Vossa Senhoria reconheceu que o problema não é o déficit, o problema é caber na PEC do teto. Porque, de fato, eu vou entrar depois na questão do déficit, foi a primeira vez que um membro do governo aqui esteve e disse que precisa caber na PEC do teto. Questões que nós falamos aqui o tempo inteiro, mas que nenhum membro do governo reconheceu que o problema é o teto de gastos determinado pelo governo e aprovado por essa maioria. E uma terceira questão é que, nas lâminas que o senhor apresenta números diferentes, mas o seu conceito de análise é o mesmo que foi trazido, que é inconstitucional. O modelo de análise que o senhor faz de déficit e superávit é inconstitucional, porque a Constituição tem 3 artigos que tratam de regimes de previdência. O 40, que é do servidor público, o 195 e 94, que é da Seguridade Social, e o 142, que é dos militares. E na hora que o senhor apresenta esses dados, vocês incluem na análise do déficit coisas que não podem, de forma alguma, estar nessa tabela, e eu vou chegar lá. Mas há um constrangimento, na minha opinião, que é um constrangimento alheio, que o senhor, como ministro da Fazenda, não mostrou uma lâmina sequer mostrando qual é o percentual dos juros no PIB, que é o principal algoz do déficit nominal desse país. O senhor não mostrou em nenhum momento qual é o tamanho da desoneração que, ao longo dos anos, dificultou o Tesouro e a Previdência Social. O senhor não falou do percentual da sonegação no PIB, que deve chegar já a uns 13%, fazendo do Brasil talvez um vice-presidente mundial de sonegação. O senhor não fala da dívida ativa. O senhor não falou do impacto da terceirização na arrecadação previdenciária. Na medida em que a terceirização reduz a tributação das empresas e dos empregados que vão ter menor salário para a Previdência Social, o senhor não falou dos contratos temporários, o impacto que tem na arrecadação tributária, inclusive para a Previdência Social, e o senhor não falou no estímulo que este projeto garante à pejotização, que vai deixar de ter arrecadação tributária para a Previdência Social brasileira. Nada disso constou da sua apresentação. Também não consta da sua apresentação o papel da renda na dinamização da economia brasileira. Ou ter renda não interfere na dinamização da economia. Os gastos sociais, segundo o IPEA, retornam 56% em tributos para o município, para o Estado e para a União. Então, quando eu reduzo a renda, quando eu dificulto a renda, eu interfiro gravemente na economia e na arrecadação tributária da Seguridade Social brasileira. O senhor não citou aí a presença e a importância da Previdência e dos gastos sociais para mais de 70% dos municípios, que têm neste recurso a dinamização principal das suas economias,
maior do que a FPM e maior do que a arrecadação própria desses municípios. Então, me parece que a sua apresentação como ministro da Fazenda e como homem dos grandes números do sistema financeiro foi bastante incompleta. Eu esperava, sinceramente, uma exposição mais completa de Vossa Excelência aqui dentro desta comissão. Quando nós falamos de percentual do PIB, me desculpe, nada em número absoluto. Como é que eu posso discutir uma previsão de aumento do PIB de 91 até 2015, que aumentou o percentual da Previdência de 2 para 8, sem falar que o PIB caiu? Não é o problema da despesa, é o problema da economia, ministro. Me desculpe. Da mesma forma, o percentual de juros. Se o senhor botar aí o percentual de juros, nós também vamos ver o tamanho que é maior do que o gasto previdenciário. O próprio líder do DEM que falou, gastamos 436 bilhões com Previdência. Sim, quanto é que gastou com juro na rolagem da dívida pública brasileira? Isso não entra na sua apresentação. E na hora do déficit, quero dizer o seguinte, não é possível fazer o cálculo como vocês fazem. A Seguridade tem tributos próprios. E o dinheiro que o governo bota na Seguridade não é o governo geral do Tesouro, não é o mesmo dinheiro. O dinheiro dos 15%, 16% ou 19% que o governo põe, na média 18%, são dos tributos da Seguridade, que não são tributos apenas sobre folha de salário. Este é o dinheiro. E o regime próprio de servidor público já teve 3 reformas. A última, inclusive, no governo Lula. Aliás, é bom dizer que em 15 anos de governo Lula e Dilma não teve reforma do regime geral. Teve reforma do regime dos servidores. E foi no governo Dilma que nós mudamos a incidência do fator previdenciário para ser menos injusto com a sociedade brasileira, que foi para a fórmula 85-95, progressiva até 90 e 100, o que estabelece idade mínima também no regime geral, para se aposentar com 80% da média. O que muda de Vossa Excelência no governo Lula para o governo Michel Temer, vou esperar o ministro ouvir. O que muda a sua presença no governo Lula para o governo Michel Temer é a orientação do governo. É isso que muda, o senhor é o mesmo. No entanto, aquela orientação daqueles 8 anos do governo Lula e mais 5 de Dilma foi ampliação de cobertura para o povo, de investir mais para ter geração de emprego, de apostar no pré-sal, de ampliar as universidades brasileiras, de ampliar o ensino técnico brasileiro, de incorporar pessoas pobres na economia e na geração de emprego. Ou nós vamos desconhecer que em 2015 tem uma crise do capitalismo que já dura 10 anos e que isso impactou o Brasil? Ou é um problema só de orientação interna? Então, o que muda é a orientação, é o comando. O comando no governo Lula não foi esse, nem no governo Dilma, que o senhor hoje vem aqui defender. Né? No déficit que vocês colocam, militar saiu da reforma, mas ele está ali na despesa, na discussão do déficit. Está dentro da despesa da tabela de vocês o dinheiro com a Polícia Militar e Polícia Civil do DF, na Seguridade. Está dentro do cálculo de vocês auxílio creche. Está dentro do cálculo de vocês auxílio para pagar plano de saúde do servidor. Isto aqui não é Seguridade, não é Previdência. O senhor botou uma tabela considerando a DRU no déficit. A DRU não pode estar dentro do cálculo do déficit, ela entra depois. Até porque, se tivesse déficit, a DRU não incidiria sobre a Seguridade Social brasileira. E foram 99 bi em 2016. Não adianta, o senhor está presidindo a mesa, deveria ficar mais isento um pouquinho do que balançar a cabeça o tempo todo quando eu falo, presidente. Sei que o senhor discorda, mas tem que ter um comportamento mais isento na mesa. O senhor fala da OCDE. Eu gostaria, sinceramente, que a gente calculasse a OCDE sobre todos os lados. Todos os lados. A idade média na OCDE, mas com que idade eles começam a trabalhar? Isso era bom trazer o dado também. Será que tem alguém lá que começa no campo aos 5 anos de idade? Era bom ver, não é? A idade de início. Segundo, o percentual que os governos botam na sua previdência é muito maior do que no Brasil, na média. Uma grande parte do país chega a botar 45% do orçamento nos gastos de previdência e de benefícios sociais. Qual é a política para idoso na OCDE? É uma política absolutamente generosa com os idosos na Europa e em outros países da OCDE. O senhor citou o Japão. O Japão acabou de diminuir para 10 anos de contribuição e reduzir a idade mínima. Sabe por quê? Por causa da pobreza no seio dos idosos.
que é isso que nós vamos provocar aqui com essa reforma. O senhor sabe que que 37,3% da população no Brasil não chega a 65 anos para se aposentar? Eu não estou falando a partir da mortalidade infantil, não, estou falando depois. Eu não sei quantas empregadas domésticas tem na OCDE, ministro. Até porque essa profissão lá é quase que inexistente. Mas aqui são 6 milhões de mulheres, na maioria negras, que até 2014, na maioria, não tinham carteira assinada e ganhavam R$700 por mês. O corte que Vossa Excelência anunciou ontem, dentro da sua perspectiva de cumprir a meta fiscal, pelo que eu vi, porque foi de ontem para hoje, se eu estiver errado, o senhor me corrige, cortou 2,5 bi na saúde, 3 bi na educação, 10 bi em investimento e 20 bilhões nos outros ministérios. Pelo menos foi o que chegou até nós aqui. Eu fico me perguntando, essa PEC do teto mudou em 20 anos a possibilidade da economia crescer. Porque a PEC do teto não é só para custeio, é para investimento também. O único gasto liberado é financeiro. É o único. Que é o algoz do nosso déficit nominal, é juro, é gasto financeiro. Mesmo que a gente arrecade mais, mesmo que a gente pudesse, nós não vamos conseguir alterar o orçamento. Porque esse congelamento aqui, na medida que o senhor tira 50 bi esse ano, no ano que vem o orçamento é o gasto mais inflação. Qualquer corte vai impactar o orçamento nos próximos 19 anos. Então, o que nós estamos reduzindo é a possibilidade de investir. E o que gera emprego é investimento. E o que gera renda é investimento. O que gera renda também é custeio. Trabalhador rural, eu lhe diria, ministro, essa reforma, ela pode sim ter impacto em quem ganha mais. E pode ter e terá. Mas esse não é um impacto maior. O impacto maior é a exclusão da grande maioria dos trabalhadores de menor renda. Porque, não sei se o senhor sabe, mas 79% dos segurados hoje não alcançaram 25 anos de contribuição. 42% dos trabalhadores na atual recessão e na crise contribuem 4,9 vezes por ano, ou seja, são 60 anos de trabalho para atingir 25 anos de contribuição. Trabalhador rural, se for para a nova regra, estão 100% excluídos do sistema previdenciário. As mulheres, muito maior grau de precarização, aumento de jornada e menor salário. Como pode ter a mesma possibilidade de acesso ao benefício? Apesar de a gente viver mais pela estatística, nós custamos menos para a Previdência Social. A curva econômica nossa, nosso juro caiu menos do que a inflação, portanto, o juro real não caiu. Porque ele caiu menos do que a inflação. Nós estamos com a indústria no percentual do PIB igual ao início da década do século passado, em 1910. Nosso comércio está lá embaixo. Nosso serviço. Eu não vou nem entrar em discussão econômica, que Vossa Excelência é muito mais competente para o assunto, mas eu preciso registrar que é absurda a defesa que vocês fazem dessa reforma. Eu também penso nos meus filhos no futuro, e nos filhos do povo brasileiro e nas filhas do povo brasileiro. Eu não quero ter a Previdência do Chile, que está tentando agora, a muito custo, voltar para uma Previdência solidária e de repartição. Sinceramente, quando se fala, inclusive, eu detesto média. Quando se fala em média do serviço público, aí bota ali, legislativo, deputado não tem aposentadoria especial desde Luiz Eduardo Magalhães. Mas esse não é o debate aqui. É importante dizer para o povo parar de criminalizar a política. Mas a média, considerar Ministério Público, Legislativo e a casta do Judiciário é uma coisa. Outra coisa é considerar a média do serviço público, que de fato não é essa aposentadoria. Pelo amor de Deus, vamos parar de usar a média usando a casta do serviço público. E pior, o fundo de pensão, que era de natureza pública, virou um fundo de pensão agora aberto, numa parceria aberta com a Previdência Privada, com os bancos e o sistema financeiro. Então, para terminar, eu queria mais 30 segundos, presidente, porque só para concluir, dizer o seguinte: eu quero um futuro de solidariedade. Essa PEC ela é de exclusão. Não há, de fato, microdados que permitam a projeção de cenários para frente. É mentira. São dados facciosos e de ficção, o que levantou os cenários de um PIB de 0,7 até 2060 e um salário mínimo crescendo até 2060 com a PEC do teto. É mentira. Esse quadro que foi trazido aqui, não me lembro se pelo ministro do Planejamento, é uma grande manipulação de informação.
E o que nós precisamos agora é derrotar a reforma. A taxa de reposição aqui é essa, porque a maioria é de salário mínimo. Ou estão propondo taxa de reposição de meio salário mínimo? Né? Então, nós precisamos derrotar a Previdência. E o líder do DEM não parece ser seu amigo lhe propondo fazer a defesa na comunicação. O povo já entendeu, o governo já perdeu na batalha de comunicação. Aqui dentro, essa reforma não vai passar. Deputada, e eu espero que o senhor se preserve nesse processo. Muito obrigada, presidente.